Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Porque para enfrentar esse interregno, esse espaçamento entre a ida dele aos céus e a volta dele em glória, você precisa ser fiel e prudente. Fidelidade e prudência é uma coisa que estão presentes aqui nas advertências de Jesus o tempo todo durante os evangelhos, e agora aqui nesse sermão escatológico, ele de novo inserta uma quantidade imensa de prudência, cautela, olhos abertos, vigilância, estar apercebido, olhar muito bem para si mesmo e para as coisas, não se distrair sobre hipótese nenhuma. Quem é, pois, o servo fiel e não negocia o absoluto do que foi dado a ele por Jesus, com nada nem com ninguém, e prudente para fazer e se comportar exatamente como Jesus ensinou que deveria ser? Quem é esse? Porque esse, Jesus diz, é aquele a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Quem são esses? São poucos os que permanecem. Mesmo nos dias de Jesus, ele começou com 12. Aos 12, alguns foram sendo acrescentados. Quando da ressurreição dele, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que ele apareceu, depois de ressuscitado, de uma só vez, a mais de 500 irmãos e irmãs na Galileia, de uma só vez, falou com eles ressuscitado de entre os mortos. Mas não eram milhares e milhares. Nunca fez questão de milhares e milhares. Ele disse que a porta era estreita, o caminho era apertado, que a grande maioria não quereria nada. São poucos os que acertam com o caminho da vida, que fazem essa escolha pelo coração, pelo amor, pela bondade, pela justiça, pela verdade, pela equidade, pela longanimidade, pela solidariedade, pelo partimento, pela capacidade de amparar e de acolher e de abraçar e de suster e de mostrar caminhos e de andar juntos. São esses os que são os servos fiéis e prudentes, a quem o Senhor confia os seus bens. Que bens? É dinheiro? É claro que não. O Filho do Homem, vocês todos aí afogados em lagoinhas, em lagoões, em oceanos e em poços de betume de mentira, ficam pregando riqueza, prosperidade, dinheiro, carros, grifes, marcas o tempo todo, e no Filho do Homem, todavia, esfrega na cara de vocês que ele não teve onde reclinar a cabeça. E que vocês não são discípulos dele, vocês são discípulos do antigo Rajneesh, quando queria ficar riquíssimo. Eles são discípulos de algum guru indiano dos anos 60 e 70, que cultuavam a riqueza. Eles são discípulos de Jerry Falwell, são discípulos de Kenneth Copeland, nos Estados Unidos, são discípulos do Oral Roberts, são discípulos do Edir Macedo, do Estevão Hernandes, são discípulos dos cultuadores de grana, lá do garotinho de Orlando, do molequinho de Orlando. São discípulos desses, mas não são servos fiéis e prudentes. Porque os bens que ele confia são tesouros espirituais. Não são chaves e códigos para você falar um abracadabra e ficar rico. Não. Não é. Abacadabra e ficar rico é uma palavra que se origina, inclusive, do aramaico. Uma palavra de sorte. Não, mas não é. Os tesouros que ele confia são tesouros de vida. Por isso que ele diz: quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus bens com finalidade. Aí a finalidade. Dar sustento a seu tempo aos seus servos,
Os servos do Senhor, não do indivíduo que está ali para ajudar. Eu sou servo da sua vida. Quem está servindo você aqui sou eu. Eu sou seu diácono. Eu sou um voluntário da graça, anunciando essa palavra como privilégio, buscando ser fiel e prudente, sem exageros, sem superlativos, sem acréscimos, e fiel, sem diminuição, sem arrancar nada, sem distração, concentrando tudo em Jesus. E o que é que ele me deu? Dinheiro? Não. Poderes, fama, convergência absoluta, uma capacidade enorme de respeitabilidade perante todos, porque todos me queiram bem. Não, tem gente que gostaria que eu morresse hoje, justamente por quem eu sou e pelo que eu faço e como faço, e porque não entro na deles. Mas eu sei o que Deus me deu, Ele me enriqueceu. E eu sou um homem trilhardário do Evangelho na Terra. Tem pouca gente no planeta Terra tão lotada do Evangelho, não aqui no cérebro, mas aqui no coração. Com todos os meus pecados e relatividades e expressões de humanidade fraca que eu declaro e manifesto e não escondo de ninguém, apesar de tudo, eu sei que eu faço parte de um grupo muito pequeno de pessoas que não estão negociando o Evangelho com nada nem por coisa nenhuma, querendo ser fiel e prudente nesses dias do apocalipse das parábolas dos servos maus. E o que é que eu tenho? Sustento. Sustento não financeiro. Eu tenho sustento espiritual para te oferecer. Eu tenho ensino sobre como viver, como morrer. A maioria não sabe nem como viver, muito menos como morrer. E quem não aprende a morrer, nunca vai aprender a viver. A primeira lição sobre como viver é aprender a morrer. Quem não se pacifica quanto ao morrer, não vai se pacificar quanto ao viver jamais. Você está ouvindo isso, minha querida Clarinha? Quem não se pacifica quanto ao morrer, não vai aprender a viver jamais, porque é condição sine qua non para que eu aprenda a viver, é que antes eu aprenda e me pacifique na realidade insofismável e inevitável do morrer humano. Mas quando você aprende a morrer e aprende que a morte deixa de matar, a morte não mata mais nada, só mata quem quer morrer, mas não mata quem já passou da morte pela vida, pela fé em Cristo e pela prática do amor, já entrou na vida eterna, a morte a esses não mata mais. Esse é o sustento que eu começo tendo a oferecer. Quero te ensinar a viver, se você quiser comigo em Cristo, a aprender a morrer e aprender que a morte já não mata mais, porque ela se transformou apenas numa porta dimensional. Sustento. Sustento espiritual é a ênfase de Paulo. Cada carta que você lê dele escrevendo aquelas pequeninas comunidades de fé da Ásia Menor, você o vê compartilhando riqueza espiritual, amor, invocando e pedindo que eles fossem seres de misericórdia, de bondade, fossem generosos, mesmo pobres, fossem, todavia, generosos na sua pobreza. Porque se você não aprende a ser generoso na sua pobreza, não é na sua riqueza que você vai aprender a ser generoso. Na sua riqueza, você vai aprender naturalmente a ser avaro, não generoso. Sim, você lê as cartas de Paulo e você o vê ensinando que não há diferença entre homem e mulher em Cristo. Quando ele fala, mulheres, sejam submissas aos maridos, antes ele disse, marido, amem as mulheres. Ele está fazendo uma gestão relativa de circunstâncias pobres do relacionamento humano que hoje
Até quem não tem a consciência do Evangelho já venceu. Até a Constituição brasileira já é melhor do que isso. Mas ele, antes de dizer aquilo, ele deu o princípio que deveria nos nortear para sempre. Não naquela geração, mas na direção do que a gente deveria evoluir. É mais um sustento espiritual quando ele diz: pois em Cristo não há nem homem nem mulher, não há sexismo, ninguém é maior do que ninguém, tudo é acordo, é conversa, é diálogo, é respeito, é reverência, é amor, é carinho, é juntos que crescem. Em Cristo também não há mais escravo e liberto. Quem achar que há, embora haja muita gente que, do ponto de vista constitucional e legal, diz que não há mais, que não pratica isso, mas psicologicamente ainda vive nesse mundo, onde eles se sentem superiores a outros. Os que não têm tanto dinheiro são inferiores, os que são pretos no Ocidente aqui são inferiores, os que são indígenas são inferiores, os que têm comportamentos e hábitos de natureza social, sexual diferente são inferiores. E aí bota uma quantidade enorme de castas de inferiorizados, determinados por esses pseudo-servos de Cristo, que não são servos do cristianismo, que é a subversão do evangelho puro e simples de Jesus. Portanto, são maus. Mas Jesus começa falando do servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos. Falou: Caio, cuida dessa gente para mim, como ele disse a Pedro. Tu me amas? E Pedro respondeu lá em Tiberíades, na Galiléia: Senhor, tu sabes que eu te amo. Vocês conhecem o diálogo. Em cada uma das vezes que Pedro disse: tu sabes que eu te filéu, que eu gosto de ti, que eu sou teu amigo, porque nem coragem ele tinha para fazer nenhuma afirmação acima do amor fraterno, que seria, no caso, o amor agapau, divino, sublime, incondicional. Ele tinha acabado de negar, ele sabia que não dava conta do recado, não tinha dado até hoje. Então ele fica na humildade dele dizendo: tu sabes que eu te filéu, que eu te fraternizo, que eu gosto de ti. Jesus disse: tá bom. Cuida então, transfere esse amor que tu tens para mim, por mim, para as minhas ovelhinhas. Cuida dos meus cordeirinhos com esse amorzinho que você tem por mim. Já tá bom. Se você amar o seu próximo como você diz que gosta de mim, apesar de toda a sua relatividade, Pedro, o mundo já vai sentir uma diferença enorme. E se todos nós que nos dizemos cristãos e Pedros da fé, e que não amamos a Jesus, na melhor das hipóteses a gente gosta dele, tratássemos como a gente gosta dele, se gostássemos dele, se gostarmos dele, o próximo como dizemos que gostamos dele, o mundo já se salvaria. Imagina 1 bilhão de pessoas tratando as outras 7 bilhões com esse amor que Jesus disse: cuida das minhas ovelhas, cuida do resto da humanidade, cuida dos outros que não sabem ainda, cuida dos outros que não perceberam, cuida com esse amor. Foi só o que ele pediu. Não deu complexificações nenhuma, ele só disse: cuida dos outros do mesmo jeito. Você gosta de mim, você me fraterniza intrinsecamente, então com esse tipo de amor mesmo já serve, Pedro. Cuida dos outros, dos que eu coloco sob os teus auspícios, sob os cuidados do teu carinho, do teu amor, da tua gravidade fraterna, da tua fidelidade amorável para com o próximo. Esse é o sustento. É a inegabilidade do Evangelho e a imutabilidade do seu ensino, com a simplicidade com a qual a gente o recebeu de Cristo Jesus, conforme está aqui registrado e conforme eu venho há 2 anos e 9 meses ensinando você o modo de praticar, de experimentar. Esse é o sustento que eu estou te oferecendo aqui, é dessa natureza, não é de nenhuma outra. Como Pedro e João disseram, indo ao templo orar em Atos 3,
Quando o homem carente lhes pediu uma esmola às 3 horas da tarde, e eles disseram: olha aqui para nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que temos, e não é nada externo ou exterior, o que nós temos está aqui. Daqui sacamos pela fé, pela boca, pela palavra. Isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sustento, prata, ouro, dinheiro, eles não tinham, mas poder para fazer aquele que era sincera e genuinamente paralítico, não um contratado para ficar em pé numa cadeira de rodas, num culto para levantar dinheiro, como é a grande maioria, mas uma pessoa que todo mundo conhecia há décadas, no seu estado de paralisia, de falência físico-orgânica, de repente é energizado pela palavra de 2 pescadores galileus que dizem: nós não temos prata, não temos ouro, mas nós temos um sustento sublime. O que nós temos, isso nós te damos. Quer saber qual é o poder? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem, na mesma hora, pôs-se em pé e entrou no templo saltando, pulando e dando louvores a Deus. É isso que se espera de quem anda com Jesus. É também isso. E o consolo, e o conforto, e a exortação, e a amizade, e a prudência, e a sabedoria, e a fidelidade, e a calma, e a pacificação no meio de todos os conflitos. Contra o mundo inteiro, uma paz que todavia excede a todo entendimento. Faz parte do sustento que ele me deu e que eu tenho para compartilhar com você. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Tem gente que está aqui recebendo. E tem gente, como eu, que está aqui dando. Eu recebo de outros também. Às vezes os outros nem sabem que estão contribuindo comigo. Um olhar, um sorriso, uma palavra, um beijo, um carinho, um toque, uma proximidade, um assentimento, ou uma opinião, ou até uma não concordância praticada em amor, reverente, respeitoso, cheio de graça para com você, para comigo. Eu recebo de muitos e dou a muitos outros a vida inteira, e vou morrer fazendo isso, pedindo a graça de ser fiel, de ser prudente e de não cair em nenhuma loucura, de não mudar nada, de apresentar esse Cristo que é amigo de publicanos, de pecadores, de meretrizes, de marginais, de desprezíveis e desprezados, mas que também ama um jovem rico, que só não segue com ele porque decidiu ir adiante, fechado nas suas próprias amarguras, cultuando as suas próprias riquezas, que ama endemoninhados, que ama gente completamente obturada, perdida, como era o caso de Paulo, que se transformou em assassino de discípulos, em torturador, em brilhante ustra dos fariseus, torturando crentes. Depois que Jesus foi assunto aos céus, até que Jesus vai e atropela ele na estrada de Damasco, às portas da cidade. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que era isso? Vingança? Ou amor que andou na direção daquele que todos odiavam, exceto os seus associados de malignidade? Mas todos os outros, quem não odiava, tinha pavor. E vem Jesus e diz: eu vou mostrar a você e ao mundo inteiro, Saulo, a quem eu vou chamar por Paulo, o quanto te importará sofrer pelo meu nome. Você vai aprender e o mundo vai ver a minha realidade
pela sua capacidade de resistir toda a tortura possível da vida, sem negar o meu nome em momento algum. E ele veio, aos 64 anos, a ser decapitado, fazendo a boa confissão acerca de Cristo Jesus, declarando: eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Esse é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confia o Evangelho puro, o único, sem alterações, sem decréscimos ou acréscimos, para que ele saia e continue compartilhando com todos os seus conservos, com todos os seus irmãos, a mesma graça de consciência que aprendeu de Cristo Jesus. Esses são os bem-aventurados da parábola da escatologia dos últimos tempos, que são os servos prudentes e fiéis e que compartilham a pureza inalterável do Evangelho recebido, proclamado, encarnado, vivido, praticado e gestuado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele prossegue no verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim como dando sustento, compartilhando a palavra, não alterando nada. Esse é o bem-aventurado, esse é o coroado, esse é o galardoado, esse é o rico, esse é o trilhardário celestial, cujos bens não são materiais e não são feitos de pedra preciosa, de ouro, de prata, nem de coisas corruptíveis do espaço-tempo, mas de realidades espirituais eternas, inenvelhecíveis, perenes, inesgotáveis. Esse é o sustento, essa é a riqueza e esses são os bem-aventurados. Bem-aventurado é você, se você for um servo assim. Que seja como o seu Senhor. E quando ele vier, quando ele voltar, ele encontre você fazendo isto, somente isto, nada além disto. Claro que você pode ser um grande cientista, um contador, um pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro, um engenheiro de software, um especialista em publicidade e marketing, um enfermeiro, um médico, qualquer que seja a profissão que você tenha talentos dados por Deus para exercer, mas em qualquer uma se espera que você exercite o dom que Deus lhe deu, o talento que Ele deu, e que enquanto você faça isso, você não deixe de compartilhar esse sustento espiritual, que é aquilo do que a humanidade perece sem ter esse alimento eterno para viver, porque nem só de pão vive o homem, também. Mas nem só de pão vive o homem, mas dessa palavra, desse sustento eterno do Evangelho que sai da boca de Deus em Cristo Jesus. Bem-aventurado é esse que, quando ele voltar, venha encontrar você agindo assim, fazendo assim, tratando a vida assim. E eu poderia continuar. E eu vou tentar continuar só mais um pouquinho. Não, eu vou parar por aqui, senão eu vou reduzir muito e eu quero tratar do verso 47 com toda atenção, porque ele é que caracteriza a parte 2 da nossa fala hoje, da parábola apocalíptica do servo mau. Esse aqui é o servo bom, é como se espera que o discípulo seja até o Senhor voltar. Agora, a gente vai começar a descrever, do verso 47 em diante, Jesus vai nos ensinar o que vai acontecer, infelizmente, com a maioria. Porque, infelizmente, a maioria não são servos fiéis e prudentes, que compartilham o sustento a seu tempo com quem carece. Esses aí são exceção. À medida em que os anos prosseguem e crescem, vai havendo um afunilamento aí, a grande maioria enlouquece, só uns poucos mantêm a sanidade. Essa é a apostasia. Esses são aqueles poucos que, quando o Senhor voltar, ainda terão fé aqui na terra.
Esses são aqueles poucos a quem Jesus chama de vós, ó meu pequenino rebanho, a quem o meu Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. São esses poucos. Agora, do verso 47 em diante, 48 mais especificamente, no 47 Jesus diz, em verdade vos digo que o Senhor, quando voltar, lhes confiará a esses servos bons, prudentes e fiéis todos os seus bens. Numa linguagem de Paulo, serão herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, com todos os bens espirituais, cósmicos, transcósmicos, universais e transversicos e transdimensionais, de tudo quanto é de Deus em Cristo Jesus, será meu também em Cristo Jesus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiros de Deus, e é isso que Jesus está prometendo. O que Paulo fala com outras palavras é a mesma coisa. Em verdade vos digo, diz Jesus, que eu confiarei e meu Pai o confiará a ele todos os seus bens, todos os recursos universais. Você já imaginou o que é se tornar um Cristo de Deus no universo? Essa é a minha vocação. Eu vou me tornar um Cristo de Deus no universo. Não só no espaço-tempo, em todas as camadas dimensionais. Reconhecido por principados, potestades, querubins, serafins, criaturas de todas as ordens dimensionais. Saberão o meu nome em Cristo Jesus, como já sabem hoje, como Paulo diz que já sabem hoje. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Foi o que os demônios lá de Éfeso disseram aos exorcistas ambulantes e canalhas, roubadores. E Paulo também diz, escrevendo aos Efésios, que nós ensinamos, quando vivemos o Evangelho na terra de verdade, ensinamos sabedoria aos principados e às potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir que a mais profunda, genuína e saudável ambição espiritual tome conta do coração daqueles que ouviram essa palavra, para viverem-na inteiramente como o maior de todos os privilégios da vida. Não importando qual seja a profissão de cada um, permite que cada expressão profissional haja riqueza dessa sabedoria e desse sustento e dessa profundidade espiritual que tu nos deste para ser compartilhada na vida e no mundo e com todos. Eu te peço que tu faças isso, estejas fazendo, e levantando novas gerações de servos prudentes e fiéis, compartilhadores de um evangelho que não sofrerá alteração. É o que eu te imploro agora, em nome de Jesus. Amém e amém.